Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está tudo bem aí contigo? Comigo aqui está bem. Olha, o programa Hora de Aprender já está no ar com muita energia. E hoje trazemos para você uma nova dinâmica, mas tudo ligado no Hora de Aprender. Repare, você que gosta de matemática, hoje vamos acompanhar uma aula. Nesta aula vamos aprender como é que se faz a divisão dos números inteiros. Acompanhe. Olá, bom dia. Eu sou o professor João Cambolo, professor de matemática. Nessa primeira lição, vamos estudar a divisão de números inteiros e números decimal. Para compreender a divisão dos números inteiros, precisamos ter o domínio da multiplicação. É preciso ter o domínio da multiplicação. Nessa parte introdutória, eu quero vos apresentar uma multiplicação muito simples. Quando trata-se de uma dízima, quando se falamos de dízima, estamos falando de números com vírgula. Quando se trata de uma multiplicação de uma dízima com uma potência de base 10. Potência de base 10, estamos a falar do 10, estamos a falar do 100, estamos a falar do 1000, em diante. Essa multiplicação é muito simples. Em vez de perdermos tempo em fazer a forma armada como aprendemos, podemos fazer uma multiplicação simples. Repetimos os algarismos todos e, por ter uma casa decimal, movemos a vírgula uma casa. Movemos a vírgula uma casa, porque aqui tem 10, uma casa também. Neste caso, repetimos o número e movemos a vírgula duas casas, pois que aqui temos duas casas sem 100. Então, movemos a vírgula duas casas. Só que o que é que vai acontecer? A vírgula fica sem suporte. E como a vírgula está sem suporte, a vírgula não vai poder permanecer aqui. Ou seja, este 100 elimina essas duas casas decimais automaticamente. O mesmo acontece nesse caso. Se eu tiver a multiplicar por 1000, nesse caso 452, quantas casas decimais temos aqui? 2. Quantas casas temos aqui? 3. Aqui é 1000. Então, essas duas casas vão anular a vírgula e vai ficar mais uma casa, ou seja, vai ficar um 10. Esse 10 vai multiplicar e vamos ter 4.520. São multiplicações simples que vão facilitar a nossa divisão. Vamos entrar diretamente no nosso tema. No nosso tema, sabem que quando estamos a dividir dois números, o primeiro número é sempre chamado de dividendo, o segundo divisor e o terceiro, que é o resultado, é o quociente. Isso é só para recordar. Numa dízima, ou número decimal, podemos chamar dízima ou número decimal, nós temos a parte inteira e temos a parte decimal. A parte inteira é a parte antes da vírgula e a parte decimal é a parte depois da vírgula. Ou seja, 0,53, o 0 é parte inteira e o 53 é parte decimal. Depois da vírgula, decimal. Antes da vírgula, parte inteira. Não importa o número que estiver ou os algarismos que estiverem ali. Vamos então entrar diretamente na divisão para ganharmos tempo. Depois de apagarmos, vamos lá. Como vamos dividir, por exemplo, 127 por 7. 127 a dividir 7. Como fica? Vamos lá ver. 127 a dividir 7 temos. Sabem? Se nós temos que colocar o separador algarismo a algarismo. Vejam que 1 não dá para dividir 7. Então não podemos ficar com 1. Vamos puxar para 12. Juntamos o algarismo a seguir. Ficam 12 algarismos. Então já dá para dividir 12 por 7. A regra é, quem multiplicar por 7 dá 12 ou próximo de 12. Quem multiplicar por 7 dá 12 ou próximo de 12. Nesse caso, se colocar 2, 2 vezes o 7 dá 14. Não pode. Então recuamos para 1. Aqui temos 1. Uma vez 7, 7. Subtraímos 7 para 12, 5. O número a seguir automaticamente é o 7. Depois, vamos procurar outros números. Se eu colocar 7 aqui, 7 vezes 7 dá 49. Vamos experimentar o 8. 8 vezes 7 dá 56. É mais próximo de 57, então esse aqui vale.
56 trazemos aqui, essa multiplicação, o resultado está aqui. Fazemos a subtração, 56 para 57, 1. Este é o que nós costumamos chamar de resto. Este é o resto. Há vezes que o aluno, o estudante, quer continuar a fazer as divisões. Ele quer continuar a dividir, ele não quer parar com esse resto. Ou seja, ele quer que o resultado seja decimal. Então ele vai continuar. Como vai fazer? Vamos aumentar um zero para que esse zero, isso já não vai ser resto, para que este zero desça para cá. Assim, nós temos 10. Em consequência desse acréscimo, nós vamos colocar vírgula, é a regra, porque este zero não existia. Acrescentamos, então temos que pôr a vírgula. E aí vamos nós, se colocar 2, 14, vamos colocar 1, uma vez 7, 7, subtraímos, 7 para 7, 7 para 10, 3. Podemos continuar, adicionar mais um zero, esse zero 10 para cá, tem 30. Se eu colocar 4, nós teríamos 4 vezes 7, 28, fazendo a diferença, 28 para 2. E assim por diante. Quer dizer que 127 a dividir 7 é igual a 18,14. Mas atenção que não para por ali. Se continuássemos, teríamos mais elementos aqui. Se continuássemos, teríamos mais elementos aqui. Pois é, então aqui temos essa divisão feita. Vamos fazer a divisão de 453 por 8. Vejamos. 453 a dividir, licença, a dividir 8. Vamos ver como fica. Deixa eu melhorar a minha caneta. Dividir 8. Temos 4 dá para dividir 8? Não, então puxamos 45. 5 é o mais ideal. 5 vezes 8, 40. 40 para 45, 5. Baixa o 3 a seguir. Automaticamente. Vou pôr o 7. 7 vezes 8 dá 56. Não, então 7 não pode. 7 não dá. Então vamos colocar quem? 6. 6 vezes 8, 48. Subtraímos. 8 para 13, 5. Atenção, fizemos isso 13. Este 1 adiciona aqui. Este 1 adiciona aqui, que nós colocamos, adiciona aqui. 5, 5 para 5, 0. Ou seja, 48 para 53, 5. Também podíamos considerar este resto. Se quisermos continuar, aumentamos o zero, desce para cá e continuamos. Em consequência desse aumento do zero, temos a dízima, vírgula. E continuamos com 6, para dar 48 também. Subtraímos 48 para 50, 2. Se quisermos continuar, podemos ir mais, descemos, 20. Colocamos quanto? 2, porque 2 vezes 8 é 16. Se colocarmos 3 vai dar 24. Não, tem que ser 2. Então 16, subtraímos, dá 4. Quer dizer, 16 para 20. Se quisermos mais, descemos e temos 40. Se colocarmos 5, 5 vezes 8 dá 40. 40 para 40, 0. Então 453 a dividir por 8 é igual a 56,625. Essa divisão não tem reticência porque o resto deu 0. Uma curiosidade, por que o professor não continua a dividir no primeiro exercício da linha A e continua na linha B? Por causa do divisor. O 7 e o 8, o 7 não permite que a divisão dê a exata, mas o 8 permite. Vamos ver por quê. Todo número que é potência de base 2, de base 5 e de base 10,
Quando estou a falar de potência de base 2, base 5, base 10, estou a falar 12 elevado a 1, 12 elevado a 2, 12 elevado a 3. Nesse caso, estou a me referir do 2, do 4, do 8, 16, por aí adiante. Do 5 podia ser 5, 25, 125, 10 podia ser 10, 100, 1000 em diante. Todos os números divididos pela potência da base 2, base 5, base 10. O resto é sempre zero. Por mais que os números decimais prolonguem, mas o resto dá sempre zero. Essa é uma dica que fica. Por isso o professor insistiu dividindo com 8. Pronto. Então, isto aqui foi uma recapitulação sobre a divisão de números inteiros. Vamos a números decimais. Os números decimais não variam muito da divisão. Ou seja, quando dividimos números decimais, é mesmo como se estivéssemos a dividir o número inteiro. Não há muita variação, não há muita variedade. Ora, vejamos. Nós temos 4,71 a dividir 3. Ou podíamos ler 471 centésima a dividir por 3. Vamos lá. Na forma armada, a regra manda que nós devemos dividir como se a vírgula não existisse, como se fosse um número inteiro. Como se fosse um número inteiro. Essa divisão, não vamos perder tempo, já fizemos aqui o esquema. Essa divisão dar-nos-ia 157. Essa divisão nos daria 157. A regra já apresentei. 157 é o resultado, é o quociente se não houvesse vírgula. Se fosse 471 a dividir 3 daria 157. Mas como tem vírgula, então vai afetar o quociente. Ou seja, o quociente é afetado pelo dividendo. O quociente é afetado pelo dividendo. Quantas casas decimais tem o dividendo? 2. Então o quociente também tem que ter 2 casas. 1, 2. É só isto. O mesmo vai acontecer aqui. Bom, convém lembrar que na divisão de números decimais, o quociente tem de ser sempre inteiro. Sempre. Essa é uma das regras. Existem várias outras regras, mas a regra que o professor Cambolo traz é esta. Mantenha sempre o divisor inteiro. E como fica a linha D, em que o divisor é decimal? Isso não é problema. Vamos lá ver como é que fica. 1638 a dividir 0,7, a regra é a dízima deve desaparecer, vamos ficar com 7. Em consequência da eliminação da dízima, da vírgula, nós multiplicamos 10, ou seja, multiplicamos a potência de base 10 equivalente ao número de casa que existia. Por exemplo, aqui só tinha uma casa decimal, então nós multiplicamos por 10. Se tivessem 2 casas, multiplicaríamos por 100. Se tivessem 3 casas, multiplicaríamos por 1000. Então, fica assim. Logo eu tenho 1600, ou seja, 16.380 essa multiplicação. A dividir 7, essa divisão, você já pode continuar. Bom, esse resultado, não é portanto 2.340, fazendo a divisão como o professor já fez aquela hora. Então, 2.340 é trazido aqui, 2.340. Pois o nosso dividendo não havia dízima, e quando transformamos essa dízima, ele também não ficou com dízima, veja, então o resultado é mesmo este. Ou seja, esta divisão é mesmo equivalente a esta. O resultado que vem daqui equivale com o que vem dali. Assim tão simples. Ou seja, o dividendo tem que ser inteiro. Se for decimal, eliminamos a dízima e afeta o dividendo, como multiplicando pela potência de base 10. E assim podíamos resolver. Como ficaria aqui?
nós teríamos 0,4245, ou seja, 400 a multiplicar por 100 a dividir 15. Aqui é que vai acontecer. Quando fazemos essa multiplicação, eu tenho 42,45 a dividir 15. Como se divide, já vimos anteriormente, dividimos como se não tivesse a vírgula, e o resultado, que nos daria 283, o resultado daria 280 sem a dízima, e depois contamos duas casas decimais, 1, 2, e assim está o nosso resultado. Vocês podem continuar com a linha F, a regra é a mesma. Então, terminamos mais uma aula de matemática. Teremos mais uma aula a próxima vez. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Espero que tenhamos tirado aquelas dúvidas que têm sido um empecilho para vocês. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula, na próxima lição. Yes! Viram como é que é? Olha, a divisão é uma maravilha. É um dos sinais que para muito traz dor de cabeça, mas aqui, no Hora de Aprender, tudo é esclarecido. Olha, acompanha-nos 24 horas por dia, tá? E nós estamos no canal 36 da TV Cabo. Este é o teu programa de eleição. Não esqueça de comentar, partilhar e dizer que gostaste dessa aula de hoje. Nós voltamos amanhã às 11 horas e com promessas de uma aula muito bem reforçada. E você que gosta de matemática, língua portuguesa, aqui você encontra subsídios necessários. Tchau! Um abraço!